Oi, turma. Bom dia. Todos tranquilos? Todos bem? Meu nome é Sandro Costa e nessa aula de agora nós vamos mostrar para vocês a teoria, a definição do que é um círculo trigonométrico. Mas antes de entrar na definição de círculo trigonométrico, vamos fazer uma pequena revisão da definição de seno e cosseno de um ângulo. É uma teoria que eu já dei para vocês aqui. Vamos fazer uma pequena revisão, né? Então, dado um triângulo retângulo, esses dois lados, que formam o ângulo reto, são chamados de catetos, e esse maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, Os catetos, quando eu coloco um ângulo θ dentro do triângulo, eles passam a ter nomes especiais, O cateto M de Maria, como ele está oposto ao ângulo θ, é chamado de cateto oposto, que eu indico pela sigla CO. E o cateto que está colado no ângulo, eu chamo de cateto adjacente, e nós vamos indicar pela sigla CA. E a hipotenusa eu vou indicar por HI, Vamos relembrar a definição de seno e cosseno de um ângulo? O que é o seno do ângulo θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o M, a hipotenusa é o A, então vai ficar M dividido por A, certo? E o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é o R e a hipotenusa é o A. Isso aqui são definições que eu já dei para vocês. Agora acontece o seguinte, presta atenção. Num triângulo retângulo, esse ângulo θ aqui, ele é sempre agudo. O que é isso, um ângulo agudo? Ele fica entre 0 e 90 graus, Ele é um ângulo, ele não pode ser um ângulo, por exemplo, de 120 graus, 140 graus, Muito bem. Então, o triângulo retângulo, ele apresenta uma limitação. Eu só consigo calcular senos e cossenos de ângulos menores do que 90 graus. Seno de 20 graus, seno de 80 graus, tudo isso eu consigo calcular. Agora, veja só. Deixa eu tomar uma água aqui. Se eu quiser calcular senos e cossenos de ângulos grandes, por exemplo, seno de 200 graus, seno de 120 graus, no triângulo retângulo, eu não vou conseguir fazer isso. Felizmente, existe uma maneira, é uma outra definição de seno e cosseno, que me permite calcular senos e cossenos de ângulos grandes, tá certo? E essa estrutura é o círculo trigonométrico. Muito bem. Então, vamos explicar agora para vocês o que é um círculo trigonométrico. Vamos lá. Definição de círculo trigonométrico. Olha a definição aqui, olha. O círculo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, também é o nome correto, tá? É um círculo que o centro dele fica na origem do plano cartesiano. E o raio dessa circunferência trigonométrica, ela é sempre 1, toda vez. O quê? Uma unidade que você estiver trabalhando. Eu estou trabalhando na unidade de centímetro, então o raio é 1 centímetro. Eu estou trabalhando na unidade de metro, então o raio é 1 metro. Então, o raio é sempre 1. Então, é só isso? Então, círculo trigonométrico? O centro fica na origem do plano cartesiano e o raio 1? Não entendi. Então, vamos fazer um desenho, É a melhor maneira. Olha só. O plano cartesiano é esse plano com o eixo horizontal sendo x e o eixo vertical sendo y.
Como é que é a numeração do plano cartesiano mesmo, né? No lado positivo do x, você numera com sinais positivos, né? 1, 2, 3, etc. E no lado negativo, números negativos, né? No lado negativo do x. Para cima, o y é numerado positivo e para baixo é numerado negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um compasso, colocar um compasso aqui no centro do plano cartesiano e abrir uma unidade, né? Então, o raio é sempre 1. Então, todo círculo trigonométrico, ele sempre pega nesses pontos. 1, 1, menos 1, menos 1. Então, isso é um círculo trigonométrico. É um círculo cujo centro é na origem do plano cartesiano e o raio vale 1, ok? Muito simples. Agora, nós vamos usar esse círculo trigonométrico para desenhar ângulos. Então, eu vou precisar aumentar o tamanho do círculo trigonométrico. Então, é sempre essa bolinha de raio 1. Só que aí nós vamos ampliar essa bolinha para mostrar ângulos para vocês. Então, olha aqui, ó. É o mesmo círculo trigonométrico. Centro na origem e o raio 1. Então, toda vez o círculo trigonométrico vai passar nesses valores. Aqui no x é 1, aqui no y é 1, aqui é o x menos 1 e aqui também é menos 1. Certo? Esse é o círculo trigonométrico. Muito bem. E esse círculo trigonométrico, nós vamos desenhar ângulos nesse círculo trigonométrico. Tá bom, mas tem uma regra para desenhar ângulos. E como é que é a regra? A regra, nós vamos seguir essa regra aqui, olha, presta atenção. O lado positivo do eixo x será o meu ângulo zero. Então, todo ângulo começa a ser marcado a partir daqui, certo? No sentido anti-horário, contra o ponteiro dos relógios, eu vou marcar ângulos com sinal positivo. E no sentido horário, eu vou marcar ângulos com sinal negativo, sempre começando no lado positivo do eixo x. Então, o lado positivo do eixo x será o meu ângulo zero. O que mais? Dentro do círculo trigonométrico, nós temos quadrantes. E esses quadrantes são contados... Nossa, eu estou ficando rouco. Deixa eu tomar uma água aqui de novo. Esses quadrantes são contados no lado positivo de giro, que é o lado anti-horário. Então, se o ângulo está nessa região, eu falo que ele está no primeiro quadrante. Se o ângulo está aqui, olha, nessa região, é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Então, toda vez, vamos relembrar? Ângulo zero é o lado positivo do eixo x. Girando positivamente, eu marco ângulos, girando no sentido anti-horário, eu marco ângulos positivos, e girando no sentido horário, eu marco ângulos negativos, tá certo? Olha só, por essa aula, eu vou ficando por aqui, mas nas próximas aulas, eu vou mostrar como que se marca ângulos no círculo trigonométrico. Tudo bem? Então, ok. Por essa aula é só. Grande abraço, turma. E tudo de bom.